Deu uma parte. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos ter o nosso irmão Lucas, dando continuidade ao capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. E para iniciarmos a noite de hoje, eu vou ler uma mensagem que nós recebemos na manhã de hoje e que é fundamental. É comum criticarmos nosso próximo. Parece mesmo um hábito da maioria de nós. Seria interessante que antes de partirmos para a crítica, nos colocássemos no lugar dessa pessoa e nos perguntássemos como nós agiríamos na mesma situação dela. Será que não faríamos como ela, a quem estamos julgando? Também poderíamos perguntar a nós mesmos o que já fizemos em favor dessa criatura em dificuldade. Auxiliamos alguma vez? Aconselhamos, tomamos alguma atitude antes para evitar que ela caísse? Pensemos, o que isso nos diz a respeito? Por que criticar se essa atitude não nos afeta e não diz respeito à nossa vida? Também observar o lado bom da pessoa em questão, a fim de concluir se não temos mais razões para agradecer e louvar do que para aborrecer ou reprovar. Por vezes, detemo-nos no tal ponto escuro diante de imenso quadro branco. Desconsideramos tudo o que aquela pessoa fez de bom, toda a sua história. Simplesmente expomos nossa crítica ácida e desproporcional. Outra sugestão é recorrermos à memória e lembrarmos, com sinceridade, se já conseguimos vencer qualquer grande crise moral da existência sem o auxílio de alguém. Precisamos de ajuda sempre, e não são aqueles que condenam veladamente aqui e ali que estão nos auxiliando de maneira eficaz. Se conseguimos vencer, foi com a ajuda dos que nos abraçaram e lutaram conosco. Na sequência, ponderemos em sã consciência se temos certeza da falta pela qual é apontado o outro, em torno de quem somos convidados a emitir opinião. Quase sempre estamos ouvindo apenas um lado, e é bem comum estarmos escutando mentiras ou fatos distorcidos pela maldade daqueles que nos passaram as informações. Assim, vejamos aonde isso pode nos levar. De bom tom verificarmos pelo estudo de nós próprios se possuímos suficientes recursos para corrigir sem ofender. Se precisarmos falar, apontar o erro de alguém, temos condições de fazê-lo de forma amorosa, educativa, sem destruí-lo com palavras cruéis? Consideremos que, de modo geral, aquele que se apresenta como o equivocado não agiu sozinho. Muitas vezes terá sido induzido ao erro por terceiros. Todos somos influenciáveis, muito influenciáveis. Obviamente que a responsabilidade final é sempre nossa, mas pensemos nas tantas ocasiões em que nos sentimos pressionados por forças ao nosso redor. Ditos amigos, colegas que expõem ideias que nos sugestionam. Finalmente, reflitamos na maneira pela qual desejamos ser tratados por nossos amigos quando entramos no erro. Como gostaríamos que as pessoas entendessem e nos dessem apoio e compreensão. Mais do que isso, nos estendessem a mão para nos erguer de onde caímos. Se pensarmos em todas essas questões, antes de
nos dispormos a criticar, lembraremos claramente que somos todos falíveis. Hoje é o outro que caiu em erro. E nós? Caímos antes? Ou talvez venhamos a cair mais tarde? Afinal, nenhum de nós está livre de, antes de concluir a jornada da vida, cometer alguma tolice. Por tudo isso, antes da crítica, lembremos da compaixão. Redação do Momento Espírita, com base no capítulo 12 do livro Passos da Vida, por Espíritos Diversos, psicografia de Chico Xavier. Vamos, meus irmãos, com boa vontade, nos unirmos à espiritualidade amiga que nos assiste na noite de hoje, que aqui prepara todo o ambiente para que estejamos agora refletindo a respeito do Evangelho de Cristo, agradecendo a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e justiça pela vida que nos deste, pela oportunidade de estarmos hoje aqui reunidos, em nome de Jesus, seu Filho, nosso Mestre, e que possamos, com as reflexões trazidas por nosso irmão, estejamos certos de que, quando voltarmos para os nossos lares, estaremos bem atendidos, e que possamos transmitir, multiplicar o amor do Cristo a todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos. Que assim seja. Todas. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Missionário da Luz, para a gente dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós vamos abordar hoje o capítulo 10, os itens 11 a 13, que trata dos itens: não julgueis para não serem julgados, e aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Cada um já tem a sua pedra, e se sentir sem pecado, já pode jogar a pedra aqui no condutor do estudo da noite de hoje. Entrega a pedra dela também, que acabou de chegar. Mas eu só entreguei as pedras porque eu sei que nenhum de nós aqui, nesse momento, consegue passar por esse planeta sem ter pecado, senão não daria essa pedra para nenhum de vocês. Então, entrando lá nos capítulos, nos itens 11 a 13, quando a gente entra no capítulo 10, no item 11, onde nós vamos ver lá os bem-aventurados, os que são misericordiosos, e aí começa no item 11: não julgueis para não serem julgados, porque com o juízo com que julgares sereis julgados, e com a medida com que tiverem medidos, vos medirão também. Mateus 7, 1 a 2. Quem prestou atenção, está lá logo no início do Sermão do Monte, aquele primeiro sermão que Cristo, quando ele se apresenta para a posteridade, é a primeira vez que ele se dirige às multidões. Então ele profere o Sermão do Monte, e lá nós vamos encontrar esse ensinamento do Cristo. O Sermão do Monte, onde tem todos os ensinamentos morais deixados pelo Cristo. E aí lá mais adiante, lá em Lucas, esse não está aqui no capítulo 10, mas é alguma coisa semelhante. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e vocês não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. O que o Kardec quis nos trazer
nesses itens do capítulo 10, o que será que a gente pode abstrair desses ensinamentos? Vamos lembrar lá o que é a questão 621, lembrados do Livro dos Espíritos? Ninguém precisa decorar a questão, mas o conceito a gente precisa saber, né? Então, quando o Kardec pergunta para os espíritos onde estão gravadas as leis de Deus, onde está gravada a lei de Deus, e os espíritos respondem ao Kardec, né? Na consciência. Então, se eu não julgo para não ser julgado, a mesma medida que eu utilizar vai ser utilizada comigo. Isso significa dizer o quê? Significa dizer que o meu julgamento vem da minha consciência, porque a lei de Deus é que me julga, e o julgamento está na nossa consciência, nós vamos nos julgar a nós mesmos. A mesma medida que a gente utiliza para medir o outro, é a mesma régua que nós vamos usar para medir a nós mesmos. Então aí a gente traz à vista a lei chamada lei de causa e efeito. Já ouviram falar dessa lei? Tudo que nós executamos, tudo que nós proporcionamos, tanto para o bem quanto para o mal, traz uma consequência para a gente. Já ouviram falar em expiação? Sabem a definição de expiação? Toda vez que o homem deixa de cumprir uma lei de Deus, toda vez que o homem fere a lei de Deus, ele cria para si próprio uma consequência. Sabe o nome dessa consequência? É expiação. Toda vez que eu ferir a lei de Deus, alguma coisa eu vou criar para mim, alguma consequência eu vou trazer para mim, e essa consequência é cobrada pela minha própria consciência, porque é lá onde estão escritas todas as leis de Deus, e a principal, a lei do amor, justiça e caridade. E aí então eu vou me cobrar na mesma forma que eu cobrei o meu próximo, da mesma forma com que eu tratei o meu próximo, a minha consciência vai fazer que eu também trate a mim mesmo. E aí Kardec entra lá no item 12, ele nos traz um pequeno trecho, né, denominado, conhecido por todos aí como a mulher adulta. O item que fala sobre a mulher adulta. Eu não decorei o item todo, porque ele é muito grande, mas eu vou me permitir ler. Então os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher que havia sido apanhada em adultério e a fizeram ficar de pé no meio do povo e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordenou na lei apedrejar as adúlteras. Aí eu fui lá na lei de Moisés pesquisar, né? O que Moisés havia dito, previsto para esses casos. E aí encontrei lá em Deuteronômio 22, de 21 a 24, as consequências para as questões do adultério. E lá em Levítico 20 também, de 11 a 21, tem várias consequências para o adulto. Mas olha que interessante, nas leis mosaicas não fala da mulher, fala do homem também, o homem e a mulher, e que os dois serão mortos, lapidados, apedrejados na frente da casa do pai da moça. Para cada tipo de adultério, a pena é a mesma, é a morte. A forma com que Moisés descreve, o adultério pode ser dessa forma, até do animal ele prevê. E aí a pena capital é a morte. Não tem outro caminho. Mas ele
não diz que é só para a mulher. Será que os fariseus, será que os escribas que conduziram aquela mulher não sabiam disso? Por que teriam conduzido apenas a mulher e não o homem junto? Fica a pergunta. Mas foi levada a mulher. E eles sabiam da lei. Eles conheciam, fariseus, conhecedores das leis mosaicas. E perguntam para Cristo: qual é a vossa opinião sobre isso? Eles querem saber a opinião do Cristo, né? O que Cristo pensava daquilo. Falavam assim, tentando, a fim de terem do que acusá-lo. Por que eles queriam acusar Jesus? Bom, Jesus pregava o amor, o perdão. Se ele mandasse cumprir a lei mosaica, né, apedrejar a mulher, ele estaria se contradizendo. Por outro lado, se ele dissesse que não era para apedrejar a mulher, por conta do amor, do perdão, que ela fosse perdoada, ele estaria descumprindo uma lei mosaica. E isso para a época era um sacrilégio tremendo, e poderia ser punido inclusive com a morte. Então é uma armadilha para Cristo, para apanhá-lo desprevenido. Só que eles não contavam que eles estavam falando com o governador planetário, com o espírito mais puro que já passou por esse planeta, que entendia cada um deles, conhecia um por um em sua mais íntima profundidade de sentimentos, tanto da mulher que tinha sido trazida em adultério, quanto a dos acusadores. Cristo conhecia um a um daqueles que estavam ali. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. Como eles continuassem a interrogá-lo, Jesus levanta-se e diz: que aquele dentre vós que está sem pecado, atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se novamente, continuou a escrever. Mas eles, ouvindo falar daquela maneira, foram se retirando, um após o outro, saindo primeiro os mais velhos. Será que foram saindo os mais velhos primeiro, e não os aleatoriamente, mais jovens, mais velhos? Provavelmente porque os mais velhos já tinham pecado muito. Então aquelas palavras de Cristo, a autoridade moral que Cristo tinha, atingiu mais profundamente esses homens. E os mais jovens, ainda pouco experientes naquela encarnação, provavelmente nós aqui, na época, ainda pouco experientes naquela encarnação, já bastante nessa, foram então seguindo os mais velhos. E assim Jesus ficou com a mulher que estava no meio da praça. Então, levantando-se, ele diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: eu também não te condenarei. Vai e no futuro não peques mais. Jesus absolveu a mulher dos pecados, do erro dela? Não. Ele não absolveu. Ele disse: eu não te condeno, também não te condenarei. Porque a consciência dela um dia vai condená-la por isso. Vai e não peques mais. Ou seja, ele reconheceu, Jesus reconheceu que a mulher tinha pecado, que ela também tinha errado. E por isso disse: não peques mais. Esse é
o conselho que Cristo dá para essa mulher. E aí, vamos lá, dar continuidade ao comentário de Kardec. Que aquele dentre vós que está sem pecado atire a primeira pedra. Kardec destaca então essa frase de Cristo, essa palavra de extremo poder em nossas consciências, porque se ele manda atirar a pedra aquele que não tem pecado, quantos de nós aqui teríamos hoje, 2000 anos depois, a ascendência moral para jogar pedra em alguém? Se hoje a gente não se vê nessa condição, há 2000 anos atrás, muito menos. E será que daqui a 2000 anos eu vou me encontrar na condição de jogar essa pedra? E se eu for jogar essa pedra, de que forma que eu vou jogar essa pedra? E aí, lembrando sempre a questão do julgamento. Estamos sempre julgando, faz parte da nossa natureza humana. Nós estamos sempre julgando, a gente acorda julgando, fazendo escolha. Isso é bom, isso é ruim. Mas isso é bom, isso é ruim segundo o quê? Segundo o que eu aprendi, o que eu vivi, segundo os meus conceitos. Talvez não seja bom para mim, mas seja bom para outra pessoa. Talvez seja bom para mim, mas não seja bom para o outro. E a gente acorda sempre julgando. E a gente sai de casa logo de manhã para ir para o trabalho, pega o carro, ou sai ou na moto, ou a pé, ou no ônibus. E ali a gente está o tempo todo olhando para o nosso irmão e fazendo um julgamento. Como é que roupa o cara colocou? Não está combinando nada. Pô, camisa mais feia, pô, de boné com esse calor, roupa escura, com esse sol. E aí a gente segue julgando e condenando no dia a dia. Aí a gente chega no trabalho, olha o colega do trabalho, rapaz, vou ter que enfrentar, aguentar mais um dia com esse camarada aqui. Esse chefe chato, esse chefe exigente, esse chefe incompreensivo, só quer que eu trabalhe. Não me dá um minuto de sossego. Olha só eu julgando meu chefe. E meu subordinado? Ah, esse cara é incompetente. Esse camarada não faz nada certo. Estou eu lá julgando o meu subordinado. Será que eu consigo parar na frente do espelho e fazer esse julgamento a mim mesmo? Difícil, né? A gente normalmente esquece aquela velha frase de que quando você aponta um dedo para o outro, você tem pelo menos 3 de volta para você. E a hora que a gente para na frente do espelho, tenta buscar esse conceito de um dedo apontado para o outro, 3 para mim, mas buscar de verdade, olhando no seu interior, se analisando, dá até vergonha, né? Mas isso quer dizer que eu não posso reprimir o mal? O mal não pode ou não deve ser apontado? No exemplo que nós acabamos de ver aqui da mulher adulta, Cristo não deixou de reprimir o mal. Muito pelo contrário. Ele falou para a mulher: vá e não peques mais. Não peques mais. Ele condenou o mal, sim. Ele condenou o mal que ela havia feito. Mas ele não condenou a mulher. O que nós fazemos normalmente, a gente condena a ação e logo em seguida condena o ator, né? Quem praticou a ação. Normalmente é isso que a gente faz. Isso quando a gente não primeiro condena quem praticou a ação e depois vai ver o que ele fez. Agora condena o que ele fez. Ou arranja um subterfúgio para dizer, não, realmente ele fez errado.
Então a gente já vem com aquele preconceito. Né? Então, reprimir o mal não é ruim de todo. Porque quando você reprime o mal, você está mostrando que aquela atitude, que aquele ato não é bom, que aquilo pode trazer prejuízo a alguém, prejuízo a uma pessoa, prejuízo a uma coletividade. Então reprimir o mal faz parte da nossa existência nesse mundo, faz parte da nossa condição atual. Agora é bem diferente reprimir o mal do que reprimir o praticante, a pessoa. Porque da mesma forma que aquela pessoa precisa da indulgência da nossa parte, da parte dos demais, para com o erro dela, para entender que aquela pessoa tem as suas dificuldades, que ela está no seu momento evolutivo ainda, da mesma forma que essa pessoa precisa, nós também precisamos. Eu preciso muito, e não é pouco. Já contei para vocês uma vez aqui a parábola do gato. Então, quando a gente comete um erro e depois cai em si, a gente precisa do perdão, a gente precisa da indulgência daquelas pessoas contra quem a gente cometeu o erro e daquelas pessoas que estão nos observando. A indulgência que nós precisamos, então nós temos que aprender a praticar com relação às outras pessoas, com relação aos outros. E não é fácil, porque normalmente a gente está sempre na função de juiz. A gente está normalmente na função de cobrador. Mas dificilmente a gente aceita estar na condição inversa, na condição de julgado, na condição de cobrado. Esquecendo que existe uma lei de causa e efeito. Ela não está expressa no Evangelho, mas ela está diluída em toda a obra da codificação. Ela é dedutível. Se a gente procurar a lei de causa e efeito na obra kardeciana, ela não vai estar expressa. Não da forma que a gente conhece. Ela é dedutível. E ela está patente lá no capítulo 5, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós falamos das causas das aflições. Estão lembrados? Capítulo 5, a gente já estudou aqui. As causas das aflições, as causas anteriores e as causas atuais. Normalmente as causas atuais são as causas que mais nos afligem nessa vida. E o que é isso? Nada mais do que a lei de causa e efeito. Eu pratico o mal, eu sofro a consequência daquele mal. Eu pratico o bem, eu também sofro a consequência daquele bem. Então, por isso, Kardec nos traz, então, nesses itens, de 11 a 13, a necessidade do perdão, necessidade da indulgência para com as imperfeições dos nossos irmãos, para que nós possamos alcançar a indulgência também para as nossas imperfeições. E Kardec finaliza esse capítulo, esse item 13, da seguinte forma: não existe autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo que ela dá do bem. Jesus tinha autoridade moral para atuar, para
determinar que jogasse a primeira pedra aquele que não tivesse pecado. E nós poderemos um dia também alcançar essa mesma autoridade, mas à medida que nós demos o exemplo sobre cada atitude que nós queiramos julgar. E a gente pode sim julgar a atitude, sem julgar a pessoa. Mas para eu poder julgar, eu tenho que ter autoridade moral. E a minha autoridade moral está no vencimento de mim mesmo, no vencimento das minhas imperfeições e nos exemplos que eu dou na minha forma de agir, de trabalhar e de existir. Eu deixo aí então uma pedra para que todos levem para suas casas. Quem quiser jogar fora, mas sugiro, coloca no lugarzinho do lado da cama. Não é para dar pedrada no companheiro não. Na hora de escovar os dentes, sei lá, algum lugar que a gente olha aquela pedra todo dia e lembra assim, que julgamento que eu estou fazendo, que julgamento que eu fiz hoje. Eu não posso fazer julgamentos precipitados. Eu posso julgar o mal, mas não posso julgar o próximo. E esse é um treinamentozinho que a gente vai fazendo para ter essa autoridade moral que Kardec nos apontou no item 13. Fiquem todos com Deus. Um bate-papo rápido, um estudo rápido, 2 páginas apenas. Poderíamos falar muito mais coisa a respeito, passar vídeo, filme, mas acredito que nós conseguimos alcançar o cerne aqui da questão deixada por Kardec. E para aqueles que querem curtir o carnaval de uma forma diferente, do feriado, assistam, se já não assistiram, mas assistam de novo, se já assistiram. Eu já assisti umas 10 vezes. Eu estava quase assistindo hoje de novo, que é tão instrutivo, um filme chamado A Cabana. E vejam a parte do juiz, do julgamento. Porque quando a gente está julgando um desconhecido, é fácil. Mas se a pessoa que eu fui julgar foi meu marido, minha esposa, meu filho, como é que eu vou julgar? Eu vou julgar diferente, né? É assim que Cristo julgava todos nós. Ele julgava com coração, com amor. No momento que a gente aprender a fazer esse julgamento com amor, aí sim nós estaremos verdadeiramente praticando a lei de Deus. Bom final de semana a todos e um bom término de carnaval.